É dia de aprendizado da palavra de Deus, e Deus tem uma palavra aos nossos corações. Oremos a Deus. Pai amado, nós estamos aqui, ó Deus, agradecidos ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos, Senhor, mais uma vez nesta terça-feira em Tua presença. Obrigado pelo dia, Senhor, que passou, e pela oportunidade que o Senhor nos concede de, no início desta noite, estarmos aqui, ó Deus, para cultuar ao Senhor. Mais um culto, Senhor, onde nós denominamos culto da palavra. E eu tenho certeza que o Senhor tem uma palavra aos nossos corações. Obrigado, Senhor, por cada irmão que está aqui presente. Obrigado, Senhor, por aqueles que ainda estarão vindo para estar conosco. Traga todos em segurança. Receba, Senhor, o nosso culto. Receba, Senhor, a nossa adoração. É o que eu te peço e agradeço no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Presbítero Jonas, na direção do trabalho. Nós vamos estar juntos adorando ao Senhor. E logo mais voltamos, irmãos, para ministrar aí o estudo da palavra do Senhor Jesus. Também saúdo o povo de Deus na paz do Senhor Jesus. Vamos louvar o nome desse Deus maravilhoso, que toda honra e toda glória pertence a Ele. Aleluia, Jesus. Hino de número 20. Olhai para o Cordeiro de Deus, que possamos cada dia, cada momento olhar para o Cordeiro de Deus, que é Ele que nos livra de todo mal, de toda tentação. Livre de pecado, tu queres ficar, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele morto foi na cruz para nos salvar, olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Porque só Ele vos podem salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estáis cansado, tem tentação, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele encherá os vossos coração, olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Aleluia, Jesus. Se estáis cansado, sem mais vigor, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele vos quer dar o seu real amor, olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos podem salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus.
Se na vossa senda sombras vêm cair, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele com sua graça tudo quer suprir, olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vós podem salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Ainda glória a Deus, aleluia, Jesus. Ainda hino de número 139. Aleluia, Jesus. Cento e 139. Não, irmão, 141. Eu confundi aqui, 141. Guia-me sempre, meu Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Logo após, nosso irmão Adriano estará fazendo a leitura da palavra de Deus e orando com toda a igreja. 141. Onde guiai-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz, por mim ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te servir, descanso e paz me faz sentir. Doce em mim é o teu querer, gozo me faz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce em mim é o teu querer, guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor. Sentindo perto as suas mãos, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor,
rege-me em tudo, meu Jesus, para o seu reino me conduz, pelo jardim e pela cruz, lá ficou morto o velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor. Vamos ler o Salmo 117. Louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor é para sempre. Louvai ao Senhor, que Ele é o único digno de ser adorado nessa noite. Quem mais necessita de oração? Minha casa. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, obrigado, Jesus maravilhoso, pela oportunidade de aqui estarmos, Senhor poderoso. Que o Senhor venha, Senhor Deus maravilhoso, nessa noite, trazer cura, Senhor, trazer sabedoria e entendimento para os nossos corações. Que o Senhor possa, Jesus maravilhoso, conduzir, aleluia, os trabalhos dessa noite, que possamos louvá-lo, Senhor. Que o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso para conosco, em nome de Jesus, amém. Aleluia, glória a Deus. Deus está aqui, aleluia, tão certo como a que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, tu possa me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como a que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, tu possa me ouvir. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos teus, e a ti cantarei louvores. Na presença dos teus, e a ti cantarei louvores. Glória a Deus, aleluia. Ministério de varões, louva o Senhor nessa noite? Aleluia. Ministério de varões louvando o Senhor nessa noite. E nós continuamos adorando e glorificando o nome desse Deus maravilhoso.
Glória a Deus. Agora nós queremos ouvir o nosso pastor Antônio, estará fazendo a leitura da palavra de Deus e orando com toda a igreja, para recolher a oferta e dízimo para a obra do Senhor Jesus. Logo após, o pastor Jefferson estará louvando o nome do Senhor. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus por esta oportunidade que Ele nos concede para estar mais uma vez nesta noite, para junto nós cultuarmos ao Seu nome e aprender da Sua palavra nesta noite. Amém? Gostaria de ler com os irmãos a palavra da oferta nesta noite, que se encontra na carta de Paulo aos 1 Coríntios, do capítulo 16, a partir do versículo 1. 1 aos Coríntios, capítulo 16, e o versículo 1, que diz das seguintes palavras: Quanto à coleta para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós separe o que puder, de acordo com o seu ganho, e o guarde, para que não se façam coletas quando eu chegar. Quando eu chegar, enviarei com carta de recomendação os que aprovardes para levarem a vossa contribuição para Jerusalém. Se convier que eu também vá, eles irão comigo. Amém, irmãos? São 4 versículos da palavra de Deus nesta noite, que nós temos para falar em rápidas palavras para os irmãos, para todos nós que vamos contribuir nesse momento na obra de Deus. Nós nos deparamos com esta passagem do apóstolo Paulo falando aos crentes de Coríntios sobre a organização das ofertas que eram tiradas ou que eram contribuídas para levar para os crentes de Jerusalém.
E Paulo recomenda à igreja de Coríntios que eles façam de uma maneira que quando ele chegasse, tivesse tudo pronto, para que não houvesse atraso, para que não houvesse embaraço, e que cada um separasse aquilo que eles podiam separar, conforme o ganho que eles tinham ganhado, ou por mês, ou por quinzena, ou por semana. Então nós vimos a preocupação de um homem que é considerado até hoje o maior missionário que houve na época de Jesus, ou seja, na época da igreja do primeiro século. E nesta noite, meus amados irmãos, o que nós podemos aprender com a palavra de Deus? Nós precisamos aprender que todas as vezes que nós vamos contribuir na casa de Deus, em primeiro lugar, não podemos olhar para a situação de ministério. Nós não podemos olhar para o homem, mas nós temos que olhar que nós estamos contribuindo para a obra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque muitas das vezes nós colocamos na mente, no coração, que nós não queremos contribuir, que nós não queremos abrir a mão, que nós não queremos abrir o coração, porque nós estamos contribuindo para o homem. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero dizer nesta noite que é bíblico, que a igreja precisa separar aquilo que é de melhor para a obra de Deus. Que a igreja precisa se preocupar que há necessidade para aqueles que congregam, que congregam junto conosco. Que há necessidade para aqueles que estão em outras congregações. Que há necessidade para aqueles que estão em outro, aleluia, em outro bairro, em outra cidade, em outro país. Muitas pessoas não têm o privilégio que nós temos de estar aqui nesta noite e trazer aquilo que nós precisamos e contribuir na obra de Deus. Aleluia. Portanto, nesta noite, meu amado irmão, você que vai contribuir, abra o teu coração. Você que vai contribuir, diga para Deus: Deus, aqui está aquilo que eu posso contribuir para a tua obra. Mas se o Senhor abrir meu coração cada vez mais, se o Senhor abrir a minha mão, eu vou contribuir, aleluia, melhor ainda para a tua causa, para a tua obra. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, nesta noite eu preciso pedir aos irmãos que se coloquem de pé e nós vamos orar e apresentar a tua oferta, apresentar o teu dízimo na obra de Deus, ou seja, na presença de Deus, para que Ele venha receber e venha abençoar cada vez mais a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Soberano e eterno Deus, é no nome de Jesus que nesta noite nós levantamos a nossa voz, Senhor, em oração. Aleluia, nós queremos agradecer pela Tua presença. E nós queremos agradecer, Senhor, aleluia, pela Tua palavra que há de ser anunciada nesta noite, que há de ser ensinada nesta noite, ó Pai. Mas neste momento, Senhor, nós queremos apresentar os Teus filhos que trouxeram as suas ofertas, que trouxeram a sua contribuição, que trouxeram o seu dízimo, meu Deus, para entregar na Tua obra, Senhor, para que haja mantimento. Louvado seja o nome do Senhor. Que não haja mantimento somente naqueles que congregam aqui conosco, naqueles que pertencem à nossa congregação, naqueles que pertencem a este ministério, mas que, aleluia, que haja mantimento para os missionários, que haja mantimento para aqueles que estão pregando a Tua palavra no Brasil, aleluia, e que estão pregando a Tua palavra no exterior, os missionários que saem para pregar a Tua palavra, Senhor, aleluia, que possamos ter esta percepção na nossa alma, no nosso espírito, que nós precisamos contribuir na Tua obra para alimentar os Teus filhos. Deus amado, abençoa todos quantos vão contribuir, aqueles que não tiveram ou aqueles que não têm para contribuir nesta noite, Pai, que o Senhor abençoe da mesma forma, que o Senhor abra a janela do céu, aleluia, para abençoar o Teu povo, para abençoar a Tua igreja. No nome de Jesus é que nós te pedimos e te agradecemos, para a glória do Teu nome. Amém. Glória a Deus. Só as mãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir tuas mãos. Eu também teria a mesma alegria de vê-lo bem perto,
bem juntinho a mim. Olhar em seus olhos serenos e meigos, oh, como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também confiança e dava a todos um gosto infinito. E ao ver as gravouras dos quadros pintados daquilo que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na tela, é falsa a inspiração do pintor. Não creio, não creio no Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio no Cristo de rosto alegre, eu creio no Cristo que é vencedor. E um dia também eu verei face a face, e assim eu creio, pela minha fé, oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Glória a Deus. Só foi o ensaio. Vamos louvar junto essa canção? Queria saber como era, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também confiança e dava a todos um gozo infinito. E um dia também eu verei face a face, e assim eu creio, pela minha fé, oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Glória a Deus, agradeço a oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Vamos ficar de pé, meus irmãos, vamos fazer mais uma oração para que Deus venha falar profundamente através do teu servo nesta noite. Maravilhoso e eterno Deus, mais uma vez, ó Pai, aqui estamos na tua presença, ó Deus, te adorando, te glorificando por tudo que tem feito em nossas vidas. Deus, aqui já louvemos, já falamos da tua palavra, já lemos a tua palavra, Senhor, e agora chegou o momento de nós ouvir a tua palavra. Deus, seja com o teu servo, assim como o Senhor tem sido cada dia, cada momento. Usa cada dia mais na tua presença, ó Pai, para que nós possamos abrir nossos corações para ouvir a tua palavra, para aprender de ti, ó Pai, cada dia ser manso e humilde de coração. Fica conosco, Pai, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Podem tomar os vossos assentos. Gratidão ao Senhor por mais uma vez estarmos reunidos para podermos aqui desfrutar do aprendizado da palavra, né, irmãos? Juntos aqui, entender e compreender aquilo que o Senhor Deus tem para cada um de nós.
Quinta-feira, nossa escola bíblica. Sexta-feira não vai ter um ensaio de missões, no que eu tinha informado aos irmãos, pois haverá aqui uma reunião com a liderança de missões, mais os grupos que estão agregados aí a missões. Então, nós não vamos ter o ensaio, nós teremos reunião aqui a partir das 19h30. Sábado, queridos, é culto na direção da juventude, a partir das 19h30 também, tá bom? E no domingo, o nosso culto da família, nós vamos estar recebendo o pastor Marcelo, que vem lá de Londrina, né? A esposa vai estar pregando aqui na região e ele vai estar conosco aqui. A esposa vai estar em outra igreja, mas ele vai estar aqui conosco, pregando a palavra de Deus. O pastor Marcelo é aquele que eu fiz menção dias atrás, sobre o falecimento do pai dele, e que na última hora Deus salvou, né, o pai dele. Então ele vai estar aqui conosco também, adorando ao Senhor. Se você quiser vir preparado, ele vende pudim, tá? Vai trazer aí uns pudim pequenininho, aqueles pudim pequenininho, né? É o ministério dele, e ele vai fazer isso também, para nós podermos ajudar ele. Nós não vamos aqui pagar, nós não temos condições, porém, após o culto, se você puder ajudar o ministério dele, então já vem preparado para você poder abençoar e também depois levar um pudinzinho para casa, né? Ele vende tanto do pequeno como também do grande, né? Tem os dois, o pequenininho e o do grande. Aí você fica ao critério de poder escolher qual que você vai ajudar o servo de Deus. Vamos à palavra do Senhor Jesus. Nós vamos falar hoje, queridos, sobre um tema muito importante. Eu estava contando aqui, fiz questão de contar 36 pessoas na igreja hoje. Um dia que não está chovendo, um dia que não está frio, um dia que tem, com exceção daqueles que estão viajando, trabalhando, né? Tem irmãos que estão trabalhando. O irmão Vandir, mesmo o presbítero Vandir, falou comigo hoje, estava lá em Mato Grosso, lá em Dourados, está viajando. Outros irmãos também trabalham, né? Que a gente tem conhecimento, mas dos que trabalham não chega a 3, 4, né? O restante, a gente sente falta, irmãos. A gente sente falta. E o que eu vou pregar hoje aqui, que o Senhor colocou no meu coração, fala muito sobre esse momento que a igreja está passando, né? E o tema que nós vamos tratar hoje é o perigo da apostasia e a falta de temor a Deus nesta geração. Eu vou ter aqui como base de referências bíblicas 4 textos. O primeiro texto está aí no Data Show, que você pode acompanhar, que diz assim: ninguém, você tem outra tradução? Ninguém de modo algum? Tem aí alguma coisa assim parecida com uma outra tradução? Vê aí. Ninguém de modo algum. Mas é quase a mesma coisa. Deixa essa aí mesmo. Deixa essa aí mesmo. Eu vou ler aqui pela minha, que eu copiei da Bíblia lá, mas é a mesma coisa, tá? Só muda algumas palavras. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto não sucederá sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. O segundo texto é Mateus 24, versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Terceiro texto, Hebreus capítulo 3, versículo 12 e o versículo 13. Vede, irmãos, que nunca se vede, irmãos, que nunca se ache em qualquer de vós um perverso coração de incredulidade, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça por engano do pecado. Provérbios 1:7.
O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Queridos, eu como pastor, a minha base ministerial está lá em Hebreus 3, versículo, 3 e o versículo 13. Essa é a minha base ministerial. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Por que eu falo que esse versículo é um versículo que eu tenho como base do meu ministério pastoral? Porque, irmãos, sempre vocês vão ver o pastor Marcos cobrando alguma coisa, exortando sempre que necessário, pois esta é a minha função para a qual o Senhor me colocou aqui, né? Para que amanhã ninguém fale assim: nosso pastor nunca nos cobrou nada, nosso pastor nunca nos falou, né? Então, parece muitas vezes ser chato, muitas vezes algumas cobranças, algumas falas, mas quem tem o coração de pastor, irmãos, compreende a necessidade de nós exercermos Hebreus 3:13. Orientar o povo, quando? Todos os dias, todo momento, o dia que se chama hoje, para que amanhã não bata o arrependimento, né? Não bata o arrependimento. Ontem nós estávamos em casa e a minha esposa estava ouvindo ali um vídeo e eu estava tomando banho, mas ela estava ouvindo o vídeo e eu estava tomando banho, mas eu estava ouvindo o vídeo dela. E no vídeo que passava era de um rapaz que está fora da igreja, né? Longe da igreja, e ele estava ali num podcast, e vocês sabem, é uma conversa, é uma troca, a pessoa que dá tudo de um lado faz a pergunta para ele, e ele vai respondendo, e ele está lá fora da igreja, né? Mas nasceu dentro da igreja, mas ele está fora da igreja. Além de estar fora da igreja, ele está em condições que a Bíblia não condiz, né? Está junto com outro homem. Então os irmãos já entendem quando eu estou dizendo aqui, né? Então ele já está de uma forma que a Bíblia já condena. E o rapaz que está entrevistando, por isso que me chamou a atenção agora, né? Porque o rapaz que entrevista ele, pergunta para ele assim, ele é um influenciador, o rapaz é um influenciador, tem muitos seguidores, tem muito dinheiro, é bem famoso, e aí a pessoa que está fazendo o podcast com ele, pergunta para ele assim, deixa eu fazer uma pergunta para você, o que mais você deseja hoje? E ele responde assim, o meu maior desejo é voltar para a igreja. Mas eu não tenho forças. Mas ele fala, mas o meu maior desejo é voltar para a igreja. E aí o rapaz pergunta para ele assim, você sente falta? Eu sinto falta da igreja, eu nasci. Quando chega de domingo eu choro. Quando chega aos domingos, meu coração se entristece, porque eu sei que o meu lugar é lá na igreja. E um dia eu vou voltar, não sei quando, não sei que momento, eu sei que não é hoje, mas eu vou voltar para lá. E o rapaz continua perguntando, mas aí quando você voltar para a igreja, você vai voltar para a igreja, aí você vai casar com ele e vai ficar tudo certo. Ele falou, não, está errado o que eu estou fazendo aqui. Perceba, irmãos, que quem conhece Jesus, quem conhece a palavra de Deus, está lá fora, sabe que está errado. E ele fala com a boca dele, eu sei não, eu vou voltar para o Senhor, eu vou novamente
mudar a minha vida, né? Estar na presença de Deus. E aí ele faz referência da mãe. A minha mãe, eu tenho referência de a minha mãe como uma mulher de oração. Eu tinha referência da minha mãe, aquela mulher que tudo que ela ia fazer, tudo que ela ia agir, tudo que ela comprava, tudo que ela era sempre depois de uma oração. E aí a pessoa pergunta para ele: e a sua mãe? A minha mãe também está fora da igreja. Eu ouvi isso ontem. E eu estou falando isso aqui agora porque o Espírito Santo colocou aqui agora, que eu não coloquei aqui. Por isso que eu digo, irmão, que quem prega é direcionado pelo Espírito Santo. Eu vi ontem, tomando banho, eu ainda perguntei para a Nida, eu estava escutando e falei: que é? É um rapaz, ele é influenciador, e ele está fora da igreja, e eu estava escutando. Mas ele diz do anseio, do desejo de voltar para a casa de Deus. Mas é a apostasia que tirou ele fora da igreja. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E hoje nós vivemos, irmãos, tempos difíceis. Vivemos uma geração marcada pela superficialidade. Uma geração que muitos conhecem Deus, mas poucos verdadeiramente temem a Ele. Eu gostaria que nesse tempo que Deus vai me permitir de falar com vocês, vocês compreendam, queridos, que quando eu vejo 36 pessoas dentro de uma igreja que tem mais de 120 pessoas, quando eu vejo 36 pessoas num culto, não está chovendo, não está frio ao extremo, queridos. Isso eu vou falando: Senhor, me sustenta, Senhor, porque o que eu sei é que o Senhor está às portas. Só que naquele dia, queridos, não vai dar tempo de se arrepender. No arrebatamento não vai dar tempo de pedir. No arrebatamento não tem como você querer falar o porquê que você não foi para o culto. Muitos conhecem sobre Deus, mas poucos verdadeiramente temem a Ele. Nunca se viu, irmãos, tantas portas de igreja aberta. Parece que tem ruas que tem quatro igrejas. Você passar ali na Otávio Colli, ali perto da minha casa ali, né? Eu acho que tem umas 10 igrejas lá. Tem uma lá em cima, depois tem ali a Deus e Amor, depois tem a Pedra Preciosa, você desce um pouquinho mais para lá, tem outra, depois lá perto tem outra, depois tem a Assembleia de Deus, e vai seguindo. Então nunca se viu tantas igrejas abertas, tantas Bíblias acessíveis para você poder ter uma boa tradução. Eu tenho em casa mais de 10 Bíblias, umas 12, 15 Bíblias que eu tenho em casa. Cada Bíblia com a sua tradução, e eu gosto de vez em quando de olhar, ver o que fala de diferente, a linguagem. Então hoje nós temos acessibilidade de Bíblias. Fora a Bíblia, você tem um celular. Pastor, eu não tenho tanta Bíblia, mas tudo que eu quero está no celular. Amém. Mas hoje nós temos facilidade direta à palavra de Deus. E isso nunca houve tanto na Bíblia. Hoje nós temos, irmãos, na internet, todo tipo de pregação que você quiser. Se você quiser pregação de revelação, vai lá, faz o Pix e vai ter revelação. Se quiser promessa, vai lá, faz um Pix e vai ter promessa para a tua vida. É só você ligar lá, liga lá, a hora que você ligar que teu nome bateu, o Pix caiu, opa, tem uma revelação de bênção para você. O que você quiser. Nunca se viu tanto na internet pregações. Existem pregações verdadeiras, pregações que falam a palavra de Deus, o seu conteúdo, o seu original. Mas uma grande parte, irmãos, de mensagem são mensagens de autoajuda, mensagem que só fala de bênção. Mas também tem as mensagens sérias. Homens, mulheres de Deus, que usam os seus canais, as suas páginas, para propagar a palavra do Senhor de uma forma maravilhosa. Tem bastante. Não estou aqui generalizando, irmãos, mas
A maioria, uma grande parte da igreja vira piada na boca das pessoas. As pessoas viram, os crentes hoje viram meme. O que é meme, pastor? Piada. De tantas barbaridades que acontecem dentro das igrejas que se dizem cristã e que muitas vezes envergonha, irmãos. Dá vergonha de falar, puxa vida, nunca se viu tantas igrejas abertas, tanto povo dizendo que é cristão, nunca se viu tanta gente famosa dizendo que agora eu sou cristão, agora eu estou na igreja tal, mas não tem mudança, não tem mudança de vida, não tem mudança de caráter, vive uma vida apenas de aparência. Hoje é até bonito falar que você é cristão, porque dá ibope, né? As pessoas correm para seguir, mas muitas vezes não tem mudança, são brigas, são traições, enfim, queridos. E vivemos também um tempo, digo isso porque hoje eu estou aqui, sou um pastor, mas nunca vivemos um tempo de tanta frieza espiritual no meio do povo de Deus. Frieza espiritual, queridos, que afasta as pessoas da casa de Deus. Porque quem está sempre ligado em Jesus, aquecido pelo Espírito Santo, ele almeja estar aqui. Ele almeja vir congregar, queridos. Ele almeja. Não precisa se preocupar, mas não, é dia de culto, eu tenho que estar na presença do Senhor, não por uma obrigação, mas porque eu preciso adorá-lo, eu preciso bendizê-lo, eu preciso oferecer o meu culto a Ele. Isso precisa voltar a arder dos nossos corações, mas nós estamos vivendo essa frieza espiritual, e que por tanta rebeldia, a igreja tem se apostado de Deus. E eu vou falar aqui, irmãos, sobre alguns tópicos nesta noite, né? Porque a apostasia, ela não acontece de um dia para o outro. Apostasia na vida de alguém, ela não acontece de domingo que passou para hoje. Não. Apostasia, primeiro, a pessoa perde o temor a Deus. Então você começa a ver que a pessoa está entrando na apostasia quando ele vai perdendo o temor de Deus. Com a perca do temor de Deus, ele vai perdendo também a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. A pessoa que está se apostando da fé, ele vai perder o temor de Deus, ele perde a sensibilidade, aí ele vai perder também a comunhão, e por fim, ele perde a presença de Deus na sua vida. Mas a Bíblia nos alerta que antes da volta de Cristo, haveria, irmãos, um afastamento espiritual em grande massa. Então não fique preocupado. Eu estou falando do número de pessoas aqui porque é uma estatística, mas a Bíblia já me dá esse parecer, que nos últimos dias isso aconteceria. E quando nós vamos vendo isso acontecendo, porque isso aqui não é somente aqui na nossa igreja, não, às vezes você vai em outra igreja, você vai ver também, é um pouco de gente. As pessoas hoje, irmãos, não querem mais aquele comprometimento de antigamente. Antigamente se fazia trabalhos, era a semana toda, e todo mundo ia para a igreja feliz, ia na segunda, ia na terça, na quarta, louvava a Deus.
Tinha trabalho na casa da irmã Maria. Na quarta-feira eu estou na casa da irmã Maria. Quinta-feira tem culto na igreja, eu estou na igreja. Sexta-feira culto é lá na casa do irmão José, lá no sítio, eu vou para a casa do irmão José. Sábado tem culto à noite, estou no culto à noite. De manhã tem escola bíblica, no domingo vou para a escola. À tarde o pastor chamava, olha, vai ter culto de evangelismo à tarde. As pessoas iam para o culto de evangelismo, terminava 3, 4 horas da tarde, corria para casa, tomava banho, tomava um cafezinho, mas à noite eu tenho que estar na igreja adorando ao Senhor. Mas hoje não. As pessoas hoje não têm mais tempo. As pessoas hoje já não podem. Eu tenho um compromisso com a família, eu tenho reunião, eu tenho um almoço, os filhos vão em casa, vou receber visita ou vou sair. As pessoas não têm mais comprometimento com a palavra de Deus, vão perdendo o temor, vão perdendo a sensibilidade, vão perdendo a comunhão e perdem sim totalmente a presença de Deus. A pessoa veio no ensaio ontem. Onde aqui tinha um número de irmãs grande aqui? Eu estava aqui ontem. Eu vim aqui para o ensaio. Tinha um número até razoável de irmãs, bem maior do que esses que estão aqui hoje. Tinha um grupo também de irmãos conosco lá em cima ontem, bem maior do que cantam aqui hoje. Mas aí muitas pessoas usam aquele pensamento: eu fui segunda, eu não vou terça. Aí vai do sábado, domingo, segunda, terça. Não, terça eu não vou. Terça é dia de descanso. É isso sim, irmãos. A palavra é essa. Eu não tenho para onde fugir. Tem gente que fala assim que não veio hoje porque é dia de descanso, porque já veio ontem, vai ter que vir hoje. Aí depois quinta-feira tem que vir de... Não. É muita coisa, né, irmãos? Servir a Deus para muito está sendo peso. Mas eu quero agradecer a Deus pela tua vida que está aqui nesta noite, porque eu tenho certeza que foi o Espírito Santo de Deus que te trouxe aqui para ouvir a sua palavra. 2 Tessalonicenses 2,3, que eu já li: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. As coisas vão começando a acontecer devagar. E hoje existe pessoas ainda que frequentam a igreja, mas que abandonaram a essência do evangelho, que vêm para a igreja por uma mera coincidência, porque às vezes não tem nada o que fazer. Dizer não, ficar em casa é chato, eu vou para a igreja. Pessoas que vêm para cá, que cantam no ministério, pregam a palavra de Deus, fazem parte da liderança, mas o coração está longe de Deus, distante de Deus. Essa palavra é uma palavra de confronto, é uma palavra de confronto, mas é uma palavra de libertação. É uma palavra para que você leve aquele choque e você entenda: ainda dá tempo de eu voltar. Você que me está ouvindo na internet, ainda dá tempo de você voltar. Você que vai ouvir essa mensagem na sua casa depois, ainda dá tempo de você voltar. Primeiro tópico, queridos: o que é apostasia? Apostasia é abandonar conscientemente uma fé verdadeira. Apostasia é quando você abandona aquilo que você acredita, quando você abre mão daquilo que você sabe que tem que fazer e não faz. É apostasia. Não é apenas um erro ou uma fraqueza momentânea, não. É quando alguém conhece a verdade e começa a desprezar aquilo que antes eles valorizavam. Lembra quando nós éramos novo convertido? Lembra quando era novo convertido? Que pulsava o desejo de estar na presença de Deus. E aí você foi para o discipulado, foi discipulada. E aí a cada culto, você ia se alimentando a cada momento, a cada dia. E aquilo foi te enchendo, foi me enchendo. E aí você entendeu que Jesus te tirou lá de fora para que você vivesse a vida dele. E aí lá atrás era tão bom,
porque era alegria todos os dias, era o desejo de fazer todos os dias. Mas com os anos, a frieza vai entrando, e aí as pessoas começam a desprezar aquilo que antes elas valorizavam. Percebam, queridos, uma coisa. É um exemplo bastante claro o que eu vou dizer. É uma coisa simples, mas você vai entender. Escuta. Você tem uma roupa, e você gosta dessa roupa, de usar essa roupa. Você pode até comprar às vezes outra roupa, mas quando você olha no guarda-roupa para sair, você olha para a roupa e fala, mas tem uma roupa nova, mas eu quero usar essa. Eu gosto tanto dessa roupa. Tem alguém assim fora eu? Tem mais alguém aqui que tem esse costume? O Adriano também tem, mais uma irmã? Bastante gente tem esse costume. A pessoa tem até outras roupas, mas o costume de você estar com aquela roupa que antiga, aquilo que já fez tão bem para você. Eu tenho uma camiseta minha, irmãos, de dormir, que eu gosto daquela camiseta. Só que ela está tão velhinha, que assim, eu penduro ela atrás da porta da porta do meu quarto. De tanto colocar ali, ela furou e fez um furo. Agora não precisa, é só colocar no furo, fica pendurada lá. Mas eu gosto daquela camiseta para me dormir. Eu gosto. Pastor, mas você não tem outra? Tenho umas 4, 5 lá. Mas na hora de dormir, cadê minha camisetinha? Eu gosto. É assim que a nossa vida cristã deveria ser, queridos. O mundo está aí com as suas modernidades, mas aquilo que me trouxe até Jesus não pode sair de dentro de mim. Aquilo que te trouxe até onde você está tem que continuar. Pode até te apresentar coisas novas, pode até te apresentar coisas melhores que te enchem o olho, mas você precisa voltar a olhar sempre para a cruz. Não é de lá. O que me sustenta até aqui, o que me trouxe até aqui, o que me traz alegria e satisfação é a presença de Deus. Aleluia. Exemplos, irmãos, de sinais de apostasia. Começa assim: falta de orar. A pessoa já abandona a oração. A pessoa abandonando a oração, ela começa a perder o temor. Porque quando você está em oração a Deus, você está em comunhão. Você está falando com Deus, Deus fala com você, né? E às vezes você quer uma coisa, Deus responde não, mas você está orando, você está conversando. A partir do momento que você para de orar, você para de ouvir a voz de Deus. Você já não tem mais tempo para Ele. Você já não tem mais tempo para a casa do Senhor. Aí você vai perdendo o temor. Aí você normaliza o pecado. Aquilo que é pecado, ele torna-se normal. Primeiro, deixou de orar. Depois de orar, você vai perder o. E aí o pecado chega. E aí o pecado é normal. Isso não tem erro. Cuidado, queridos, com esse negócio. Isso é normal. O que tem isso? É só uma coisinha. Cuidado. Cuidado, porque aos pouquinhos Satanás vai entrando. Satanás hoje, irmãos, ele não vai chegar igual aquele bicho papão que criava lá antigamente, né? Aquele rabo, aquela boca vermelha, cuspindo sangue, aquela fisionomia. Não! Ele vai chegar bem de mansinho, vai bater nas tuas costas. Você vai até sentir, que mãozinha macia. É Satanás apresentando, falando que isso não tem nada a ver. Ixi, isso aí é coisa da igreja. Isso aí é coisa dos pastores. Ei, isso aí é coisa do passado, rapaz. Esse negócio de ficar usando terno,
Já foi o tempo. Rapaz, servir a Deus não precisa de nada disso. E não precisa mesmo. Isso aqui não precisa. Para me servir a Deus não precisa. Deus está olhando para Deus dentro do meu coração. Mas eu, Marcos, estou dentro de uma denominação chamada Assembleia de Deus, que tem tradições, que tem uma história. E se eu estou dentro de uma igreja para servir a Deus, e eu escolhi este lugar para servir a Deus, eu tenho que me enquadrar dentro desse lugar. Porque se eu não me enquadrar dentro desse lugar, eu estou fora. Mas aí o inimigo vem, isso aí não tem nada a ver. Não pode usar. Isso aí não tem nada. Isso é coisa dos passados. Tem pecado nisso aqui? Não. Golinho só, socialmente, só tomar um golinho, isso aí não é nada, rapaz. Isso aí foi coisa da igreja lá do passado. Cuidado, porque Satanás chega devagarinho, só te oferecendo, mostrando que não tem nada a ver. Normalização do pecado. E aí as pessoas começam a ter também desprezo pela palavra de Deus. Antigamente os cultos de ensino, a igreja estava cheia. Você ia nos cultos de ensino lá em São Paulo, quando eu era jovem, né? A porta era fechada. Tinha uma porta lateral, como se fosse essa porta aqui, esse portão aqui do fundo. Não se abria essa porta. Os membros entravam tudo por aqui. A porta principal era fechada. Era culto de membros. E o couro comia. Hã? Não é verdade, irmão? Os irmãos mais antigos aí, maneu? E o couro comia. No bom sentido, né, irmãos? A palavra. Mas hoje as pessoas desprezam a palavra de Deus. Olha quantas pessoas que eu falei que nós estamos aqui. E isso é o quê? Desprezo pela palavra de Deus. Aí as pessoas vão me assistir depois. Vai lá na página do Facebook, deixa eu ver o que o pastor pregou lá. Nossa, o pastor desceu a lenha de nós. Alguém vai sair daqui e vai falar, ó, o pastor falou. Não, irmãos, eu estou pregando a palavra de Deus. Quem não vem a culto de ensino é fraco. Quem não participa de culto de ensino despreza a palavra de Deus, despreza os seus ensinamentos. Esses dias eu disse para alguma pessoa que eu estava orientando, dando um auxílio pastoral, que eu disse assim: eu, como pastor da igreja, conheço as minhas ovelhas, conheço a cada um, e você pode ficar despreocupado, que se Deus mandar eu falar qualquer coisa para a minha igreja, eu posso almoçar com ele no domingo, eu posso passar o dia com ele, sorrindo, brincando, mas se à noite o Senhor me trouxer uma palavra, e eu sei que vai confrontar ele, eu não quero saber da minha amizade, eu quero saber da palavra de Deus que eu estou trazendo para a igreja do Senhor Jesus. Porque tem hoje igrejas aí, pastores, que eles escolhem o tipo de palavra. No ano de 2007, queridos, eu auxiliava uma igreja aqui no Jardim Cruzeiro. Eu trabalhava ainda aqui na CPA. Trabalhei ali durante 8 anos. E eu saía às 19 horas, fazia escala de 12 por 36. Saía das 19 horas, saía, morava lá no Independência, pegava o carro, pegava a esposa, os filhos, subia aqui para o Jardim Cruzeiro, lá no final do Jardim Esperança. Eu estava ali agora ajudando. E ali um dia eu cheguei com o meu carro e eu estava na escala da pregação. Eu estava escalado porque aquele domingo eu ia pregar. E eu parei meu poçante. Eu tinha um golzinho 83, aquele chaleirinha, né? Parei o meu poçante perto da igreja. E eu desci, quando eu cheguei na porta da igreja, chegando na calçada da igreja, o pastor da igreja estava por lá de fora, me esperando.
É, Nida? O pastor da igreja está por lá de fora me esperando. Ô, pastor Marcos, chegou? Pô, acabei de chegar, passei em casa só. Nem tomei banho, só troquei a roupa, coloquei o terno e vim para cá. Pastor, pastor, deixa eu falar uma coisa para o senhor. O senhor vai pregar hoje aí, né? Eu queria pedir para o senhor. Tem umas pessoas aí que cheio da grana, tá? E se eu ver a palavra que o senhor vai falar, né? Cuidado aí, né? Vamos ver se a gente ganha. Vamos ver se a gente ganha para cá, pastor. Tem dinheiro. Eu não estou falando de outro, eu estou falando de mim. A pessoa pediu para mim escolher o tipo de palavra que eu iria pregar, porque tinha alguém lá importante, alguém que tinha dinheiro. Queridos, a palavra é do Senhor. E aquilo que o Senhor der para a igreja, é porque a igreja está precisando de ouvir aquilo. Outro sinal de apostasia: frieza espiritual, rebeldia contra a autoridade espiritual. Tem pessoas hoje, irmãos, que já não está mais nem aí para o pastor da igreja. O pastor da igreja, para ele, tanto faz, tanto fez. E ele se esquece que isso é uma rebeldia contra a autoridade espiritual. Porque quem dá pastor para a igreja é ele. É Deus que coloca o homem de Deus, não somente aqui, em qualquer igreja. É o Senhor que dá pastor para a igreja. E as pessoas hoje estão naquela rebeldia. Eu faço o que eu quero, eu não dou satisfação, eu não dou justificativa. E aí, sabe o que acontece? Também da mesma forma, as pessoas vão de mal a pior, de ladeira abaixo. Por causa da rebeldia, queridos. Já não aceitam mais uma cobrança, já não aceitam mais uma orientação, já não aceitam mais o não. Eu louvo a Deus, irmãos, pelos nossos obreiros, pela nossa liderança. Eu sempre falo: Senhor, permita-me, Senhor, estar com alguém, Senhor, que ainda ouça a sua voz através de mim. E nós temos aqui muitos irmãos que pregam, irmãs que pregam. E já teve muitos que eu disse: sim, pode ir. Mas também já teve momentos que eu falei: não, você não vai hoje, você vai ficar na igreja. Amém, pastor. O senhor falou, está falado. Isso é obediência. Isso é obediência. E a apostasia vai fazendo isso. As pessoas vão tendo mais amor pelo mundo do que pela obra do Senhor. Veja só que 1 Timóteo 4:1 diz: mas o Espírito expressamente diz que em tempos posteriores alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Não é o pastor Marcos que está dizendo, é a palavra. E o Espírito expressamente diz que em tempos posteriores, isso foi escrito há milhares de anos, mas isso já chegou para nós aqui, que em tempos posteriores alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Escute aqui, Paulo aqui, ele não disse talvez. Paulo disse assim: eles vão apostatar. Paulo, talvez eles, não, vão se apostatar. O segundo ponto, queridos, o horário está indo embora, que bênção, né? O segundo ponto, o primeiro passo para a queda é a perda de temor. Entenda aqui, queridos, o temor de Deus não é medo de Deus. Tem muita gente que confunde temor com medo, né? As pessoas hoje, algumas igrejas, eles têm um sistema, né? Como que se alguns lugares é o Santíssimo dos Santíssimos, né? Exemplo, a pessoa chega aqui no púlpito, tem gente que para ali no púlpito, na escada, faz ali uma prece, vamos dizer assim, né? Para, outros ajoelham, para depois subir. Como que aqui em cima
fosse o Santíssimo do Santíssimo. Aqui é um púlpito apenas, queridos. Isso aqui é um púlpito que foi feito por mão de homens. Um espaço que nós temos apenas para destacar da igreja, para poder estar, vocês verem nós com mais facilidade, para levar a palavra de Deus, apenas isso. Aqui é santo, aonde você está é santo, na tua casa tem que ser santo, onde você trabalha tem que ser santo, porque onde você pisa os pés, a presença de Deus tem que estar lá. A presença de Deus tem que estar conosco em todos os lugares. Não somente aqui em cima, não somente ali, não somente... Não, aonde eu estiver, a presença de Deus tem que estar comigo. O temor do Senhor não é medo, é reverência, respeito, obediência e consciência da sua santidade. E quando que o temor desaparece? Quando o pecado começa a virar brincadeira. Quando você negocia com o pecado, quando você brinca com o pecado, aí o temor já foi. E tem pessoas que estão sofrendo. Eu gostaria de mais tempo para ministrar, irmãos, mas hoje não vai me dar tempo. Mas tem muitas pessoas sofrendo, irmãos, por brincadeiras com o pecado. As pessoas não dão mais ouvido à voz de Deus. Eu atendo pessoas, e por várias vezes eu atendi pessoas aqui e disse assim: olha, não faça isso, porque se você fizer isso, você vai ter prejuízo. Olha, não entra nesse namoro, porque isso aí é jugo desigual. E a Bíblia fala sobre o jugo desigual. Não tem como luz viver com as trevas. Se somos luz, temos que andar com quem é luz. Eu dou conselho para a gente aqui atrás, na minha sala. Aí as pessoas saem da minha sala, a gente ora, passa até tempo ali, uma hora e pouco. As pessoas passam, e depois, irmãos, amanhã, não adiantou nada daquilo que eu falei. Não adiantou nada daquilo que eu dei orientação. A pessoa está lá namorando. A pessoa está porque a pessoa quis envolver o coração, a paixão, está lá. Mas não é isso, a pessoa perdeu o temor a Deus. Eu casei com 21 anos. Comecei a namorar a Nida, eu tinha 17. Mas eu lembro, irmãos, da minha juventude, nunca me passou na cabeça, nunca, diante de Deus, nunca me passou na minha cabeça de namorar qualquer moça lá fora. Porque eu fui ensinado que aquilo que Deus tem para a minha vida é dentro da casa de Deus. É na sua presença. Nunca saí procurando lá fora, não, queridos. Porque eu sabia que se eu fizesse isso, eu estaria indo contra a palavra de Deus. Mas hoje, as pessoas estão se envolvendo com pessoas lá de fora. E está tudo bem. Aí tem uns que falam assim: pastor, mas eu vou levar para a igreja. Estou namorando, mas eu vou trazer para a igreja. Traz nada. Traz nada. Luz não se comunica com as trevas. Se você é a luz, se relacione com a luz. Porque quem é treva vai se relacionar com treva. Aí amanhã sobra para quem, irmãos? Para o pastor. Amanhã sobra para o pastor. Ah, pastor, eu vim aqui porque, pastor, o homem não quer deixar eu vir para a igreja. Eu não sei o que, uma briga lá em casa, pastor, eu não sei o que, ele não sei o que, eu venho para a igreja e ele vai não sei para onde, e ela também. Mas por que se relacionou? O temor desaparece quando o altar se torna comum e quando a consciência vai se endurecendo. Um texto bíblico para isso aqui, irmãos, Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, né? Mas os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. Então aqui o conhecimento é sabedoria. Então o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Ou você pode colocar, é o princípio da sabedoria. E os loucos desprezam a sabedoria e desprezam a instrução.
É isso que acontece com quem não quer ouvir a voz de Deus. As pessoas desprezam a palavra de Deus, já não tem mais temor. Para ele tanto faz vir aqui, entrar aqui, adorar ou não adorar. Ele já não tem mais temor, ele já não tem mais desejo de ouvir Deus. Às vezes vem, sente uns arrepios, chora um pouquinho, derrama umas lágrimas, mas amanhã volta na prática do pecado. Uma geração sem temor, uma geração que negocia princípios, uma geração que relativa o pecado. E aí eu fiz questão de procurar essa palavra, relativar. O que significa relativar? Eu escrevi aqui para ler para vocês. Relativar o pecado significa entender que o que é certo ou errado muda dependendo do meio social e da época em que se vive. Eu já vi muita gente dizendo: antigamente era assim. Antigamente, mas hoje não, hoje já não precisa mais disso. É porque as pessoas, elas são igual Gamaliel, né? O Gamaliel, se ele tiver num tronco lá que é marrom, ele vai ficar marrom. Se ele tiver numa folhagem verde, ele vai ficar verde. Conforme o ambiente, pastor Antônio, ele fica. Tem crente que é desse jeito. Tem crente que é assim, na igreja ele é crente, mas lá fora, na hora do ele está lá também, né? Você manda levantar a mão aqui para dar glória a Deus, uma dificuldade para levantar a mão. Levanta a mão para adorar o Senhor, irmão. Tem vergonha, né? Aí lá fora tá é o sambinha tocando. Sabe por quê, irmão? É o ambiente. As pessoas se movem pelo ambiente e aquilo que está dentro do coração. Então o ambiente, muitas vezes, irmãos, faz com que as pessoas se tornem aquilo que ele já tem dentro de si. Mas quem é lavado no nome, no sangue do Senhor Jesus, ele entende: eu sou cristão, eu sirvo a Deus, eu sou da Assembleia de Deus. E lá fora, não, lá fora isso aí é passageiro, isso não pertence a mim, porque o meu nome está escrito no céu, por Jesus na cruz do Calvário deu o seu sangue para que eu pudesse ser livre. Uma certa vez, um pastor foi visitar alguém que estava afastado da igreja. Ligou para ele e falou assim: ô meu querido, preciso fazer aí uma visita para você. Ô pastor, vem aqui. Posso ir aí? Pode, pastor. Faz um churrasco para mim aí. O pastor falou assim: faz um churrasco para mim aí que eu vou fazer uma visita. Ô pastor, vai ser uma alegria, pastor. Vou fazer um churrasco aqui para nós. E o pastor foi lá na casa daquele irmão, que estava desviado, afastado da igreja. Sentou-se na mesa, a carne estava assando. E o pastor falou: rapaz, faz tempo que você não vem para a igreja. Pastor. Você sabe, pastor, as lutas, pastor. O pastor falou: vem cá, deixa eu falar um negócio, mostrar um negócio para você. E ele foi lá na churrasqueira. Pegou lá o carvão com objeto. Um carvão que estava no meio das brasas. Ele pegou aquele carvão, pegando fogo, tirou ali do meio daquele, onde estavam todas as lenhas queimando. Ele tirou e colocou aquele carvão que estava em brasas, afastado. Aí ele olhou para aquele homem e disse assim: então, irmão, vamos conversar, mas não tira o olho daquele carvão que eu tirei. Não tira o olho. Eles estão conversando. E aí passou um tempo, o pastor olhou e falou assim para aquele irmão: tá pegando fogo? O homem olhou e falou assim: não tá, pastor, apagou. E o pastor disse: é por isso, quando você sai do meio aonde a glória de Deus está, você se isola. E quando você se isola, você perde a minha graça, você perde a comunhão, você perde a alegria, você já não tem mais força, porque você está sozinho. O pastor pegou de novo aquele carvão que agora já estava apagado e colocou junto aonde estava pegando fogo.
E dentro de instante aquele carvão voltou novamente a pegar fogo. Assim são aqueles que se isolam, que se afastam da presença de Deus. Estão sozinhos, longe, e longe, afastado, vão morrer. Quem se afasta de Deus pode até por um tempo ter aparência de crente, mas aos poucos, irmãos, ele vai se afastando. Aos poucos ele vai perdendo a essência. Aos poucos o mundo vai dominando. Aos poucos ele vai fazendo a vontade da carne. Por quê, pastor? Porque ele perdeu a essência da onde ele estava. Ele abandonou a sua raiz. E a nossa raiz é o fogo. 3. Jesus profetizou uma geração fria. Mateus 24, 12. Veja só o que Jesus fala. Glória a Deus. Para que você acompanhe. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, e por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Jesus aqui, irmãos, essa palavra de Jesus que ele estava falando, não é, Rafael, para quem está no mundo. Essa palavra aí, Jesus estava falando para aquelas pessoas que um dia amaram ele intensamente. Esta palavra foi para essas pessoas. Não é para quem está distante de Jesus, lá fora não. É para alguém que um dia amou Jesus de uma forma tão grande. Esses dias eu estava vendo ali uns vídeos nossos aqui da igreja. Eu vou falar do tempo que eu estou com vocês. Esse mês aqui faz 10 anos. Acho que foi dia 16 agora. Fez 10 anos que eu estou com vocês. Eu tenho muitas fotos, recordações. Esses dias eu chamei a minha esposa. Vem cá, Nida. Olha, dá uma olhada aqui nesse vídeo aqui. Dá uma olhada nesse vídeo aqui. Conta comigo. Quem já não está mais conosco? Irmãos, assim, o vídeo, às vezes você faz um vídeo, pega um vídeo ali, pum, naquele vídeo eu contei 26 pessoas que já não estão mais conosco. Isso lá embaixo. Algumas pessoas, Deus falou assim: vem comigo. Tem lá a imagem do pastor João Costa. Tem lá um vídeo que o pastor João Costa está orando por alguém que está lá embaixo. Eu falei assim: esse Deus levou. Mas esse outro afastou-se, está afastada da igreja, saiu, mudou de igreja. 26 pessoas. E tem uma grande parte que aplica-se esse versículo: por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Não é brincadeira, irmãos. Igreja é algo sério. E o amor esfria quando? Quando a oração diminui, o pecado aumenta, a carne domina e a presença de Deus deixa de ser prioridade. Hoje nós vamos ver pessoas que se emocionam com tudo. Pessoas que qualquer coisa emociona ela. Vê um filme na internet, vê alguma coisa, chora por uma mensagem. Mas muita gente perdeu as lágrimas diante de Deus. Tem pessoas que vêm ao culto, mas nem lenço tem mais, porque não chora mais. E se chorar, dependendo, né? Se for alguém que faz aquela maquiagem bem feitinha, dependendo do choro, vai manchar a maquiagem. Então não pode nem chorar, né? Eu me lembro de um pastor jovem ainda, que o pastor falava assim: quando você for para a igreja, não esqueça a Bíblia, não esqueça a harpa e não esqueça
o lenço. Porque na igreja você vai ler a Bíblia, na igreja você vai cantar louvores da harpa, e na igreja você vai chorar. E hoje nós vivemos uma geração que a igreja, as pessoas vêm para a igreja e muitas vezes saem da mesma forma ou até pior do que eles entraram dentro da igreja. Que eles vê defeito em tudo. Eles vê defeito, irmãos, em tudo. Mas não vê mais a presença de Deus. Ai, Jesus, não me dá para continuar. Eu tenho que continuar aqui por causa do horário. 4, irmãos. A apostasia, ela começa no coração. Hebreus 3, versículo 12, vai falar assim, ó: tende cuidado, irmãos, para que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. É a palavra de Deus aí. Cuidado. Vede, irmãos, que nunca, não é de vez em quando, talvez, né? Não, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Palavra de Deus. Antes de alguém abandonar a igreja, irmãos, ele começa primeiro a abandonar o altar secreto. As pessoas não vão abandonar a igreja por nada. Primeiro ele abandona o altar da oração, o altar da busca, da fidelidade. Antes de cair publicamente, ele vai cair secretamente diante de Deus. Sabe por quê? Escuta aqui. Eu já falei aqui no início que o diabo não trabalha fazendo, ele não vem como aquele bicho papão. O diabo trabalha no secreto. O diabo age às surdinas, nas surdinas. Primeiro, vai tirando a vontade de orar, vai roubando a paixão pela palavra, vai endurecendo o coração das pessoas, vai acostumando que o pecado é normal, que aquilo, e aí vai embora. O inimigo trabalha na surdina. Uma certa vez, numa grande barragem, alguém viu um vazamento. Chamaram os técnicos, os responsáveis da empresa, e falaram: olha, tem uma rachadura ali, ó, na barragem. Provavelmente isso aí, se a gente não cuidar, pode romper. Foram lá, olharam, não, tá tranquilo. Não acontece nada não. Tem uma proteção ali, tem outra ali, não, ali, tranquilo, e deixaram. Porém, um dia de chuva muito forte, desprezaram a rachadura, e a água veio com força e rompeu. Foi por falta de alguém avisar? Foi por falta de alguém ver? Com o tempo, irmãos, as pessoas vão normalizando, e tudo aquilo que nós normalizamos vira perigo. Pequenos pecados ignorados hoje podem nos trazer uma vida inteira de prejuízo amanhã. Quinto, partindo para o final, queridos, o maior perigo dessa geração é pecar sem sentir dor. Repita comigo: o maior pecado dessa geração é pecar sem sentir dor. Antigamente, as pessoas choravam, irmãos, por pecados que a gente fala, pecadinhos, né? As pessoas choravam. As pessoas tinham um temor tão profundo, que no dia da ceia, as pessoas levantavam, vinham à frente, antes de tomar a ceia, e falavam assim: eu queria pedir perdão para a irmã Mariquinha, porque eu feri ela com palavras, falei algo
Mas, irmã Mariquinha, eu vim aqui diante de Deus e diante da igreja para pedir perdão para a senhora me perdoa? Ô, irmã, está perdoado. Antigamente era assim, mas hoje as pessoas pecam, já não tem mais arrependimento, temor de Deus, já não choram mais, não tem problema. Ainda tem gente que peca e quer justificar ainda o seu pecado. As pessoas pecam e dentro do seu pecado ele quer justificar. Não, pastor, então, pastor, eu pequei, mas também, pastor, também, do jeito que aconteceu, eu vou contar para o senhor aqui, pastor, foi por isso que eu pequei. Não, as pessoas pecam porque perderam o temor, se afastaram da palavra de Deus e caem no erro, caem na armadilha de Satanás. 1 Timóteo 4:2 diz assim, pela hipocrisia dos homens que falam mentiras e têm a sua própria consciência cauterizada. E percebam aqui, queridos, que é hipocrisia, que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. O maior juízo aqui não é quando Deus pesa a mão. O maior juízo é quando Deus deixa a pessoa perder a sensibilidade espiritual. A última aqui que eu vou falar para vocês: como vencer apostasia. Josué 3:5. Primeiro, voltar ao temor. Segundo, restaurar o altar da oração. Terceiro, amar novamente a palavra de Deus. Jeremias 15:16 vai falar assim, acharam-se as tuas palavras e eu as comi, e as tuas palavras eram para mim o gozo e a alegria do meu coração, pois levo o teu nome, ó Senhor dos exércitos. É para comer a palavra de Deus. A palavra de Deus é alimento para nossas vidas. Não é para você apenas deixar na sua estante, dentro do guarda-roupa, no carro. Não, irmãos, é para você ler, é para você se alimentar, é para você comer a palavra de Deus. Fugir do pecado, não negocie com aquilo que pode destruir a sua alma. E por último, permanecer em comunhão, porque crente isolado é alvo fácil. Fica de pé, meu horário já foi, queridos. Tinha ainda um tanto de coisas aqui para falar, mas o Espírito Santo vai ministrar no seu coração, para que você compreenda que nós precisamos fugir da apostasia. Um último versículo, e aqui eu vou fazer a oração. 2 Crônicas 7, versículo 14. Eu quero ler com vocês todos. 1, 2, 3. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Pai amado, Pai querido, a tua palavra foi pregada, Senhor. Ó Deus, nos dá graça, Senhor, para fugir da apostasia. Que possamos novamente, Senhor, ter o temor de Deus em nossas vidas. Ainda há oportunidade, Senhor, de o Senhor falar aos nossos corações, de voltarmos, Senhor, a te adorar da forma que nós adorávamos antes. Não nos permita, Senhor, ser enganados, Senhor, pelos falsos profetas. Que o Senhor continue falando com a tua igreja de uma maneira especial, pois o Senhor corrige a todos aqueles que Ele ama. Estamos aqui, ó Deus, para ouvir a tua voz, para nos preparar, estar pronto para o grande dia do arrebatamento. Pai amado, leva-nos em paz, nos dê uma noite de descanso e prepara-nos para o dia de amanhã. É a oração que eu te faço e agradeço hoje para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, no nome do Senhor Jesus. Estenda suas mãos, queridos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
o grande amor de Deus, nosso Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja, e juntos dizemos: amém.